A paz do Senhor, queridos e amados da Palavra de Deus, ouvintes e praticantes. Mais uma vez estamos a meditar em um texto reflexivo da Palavra do Senhor. Neste dia, iremos refletir sobre Salmos 91. É um Salmos anônimo. Alguns descrevem que pode ter sido Moisés e outros descrevem que pode ter sido Davi. Porém, esse salmo é de um salmista anônimo, porque ele traz apenas as suas escritas, mas não se destaca o nome. Porque o importante deste salmista foi destacar a qualidade de Deus para nossas vidas. O que vos trago de palavras de consolo neste canal maravilhoso que Deus tem nos dado, com o tema Consolando uns aos outros com estas palavras, é a palavra que o Senhor nos traz através deste salmo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Nós vemos que o salmista anônimo, ele nos traz algo primordial para nossas vidas através deste salmo. Ele demonstra uma confiança tal em meio a todas as crises que podem ocorrer, de saber que aquele que habita, a primeira parte que a gente pega, não é aquele que visita, não é aquele que vai de vez em quando, não é aquele que quando precisa vai lá, é aquele que habita. O habitar fala de morada, o habitar fala de entrega, o habitar fala de desejo de estar sempre ali. Então ele não está dizendo aquele que vive foragido, aquele que vive perseguido, aquele que vive sem rumo, aquele que vive sem direção. Não, ele está dizendo aquele que habita. Ele está dizendo aquele que sabe que pode encontrar em Deus o endereço de refúgio. Aquele que não se entrega, aquele que não sai da presença de Deus, aquele que em meio às grandes dificuldades, ele confia em Deus, em meio às crises. O salmista, ele descreve outra coisa interessante nesta parte, que é aquele e não aqueles. Ele não está falando de uma pluralidade, ele está falando de algo pessoal. Ele está dizendo, eu me senti assim. Quando eu precisei, eu encontrei em Deus o refúgio para minha alma e fiz da presença de Deus a minha morada. Eu acho interessante que quando ele vai falar que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo só sabe aonde tem um esconderijo, ainda mais um esconderijo que tem dono. Este esconderijo não era um esconderijo aleatório, não era um esconderijo de qualquer pessoa. Ele está dizendo um esconderijo do Altíssimo. Só sabe o esconderijo de alguém quando esta pessoa conhece aquele alguém. Porque este alguém, que é Deus, é quem vai mostrar onde é o seu esconderijo. Porque esconderijo, muitas das vezes acontece em casas, em que você entra na casa, pode passear dentro da casa, mas não sabe nada da casa. Mas o esconderijo que tem naquela casa, só o dono da casa sabe. Então aquele que habita no esconderijo do Altíssimo vai ter intimidade com o Altíssimo. Ele não está habitando na casa dele, ele está habitando na casa do Altíssimo. Porque dentro da casa do Altíssimo tem um esconderijo. Eu acho interessante esse salmo, porque ele não vai dizer que se escondeu na sombra do rei, não se escondeu na sombra dos exércitos, não se escondeu na sombra de alguém que pudesse ajudar ele aleatório. Ele escondeu no esconderijo do Altíssimo. É por isso que ele traz essa receita pessoal, dizendo aquele, não é muitos, porque muitos não querem de fato. Muitos têm confiado em carro, em cavalos.
E poucos têm confiado no Senhor. Mas aquele que se esconde, não é aquele que se esconde na porta, na forma que vem correndo de algum lugar. Não. É daquele que quando vem se esconder, é porque ele já mora. Quando algo acontece conosco na rua, de um problema pessoal, uma dor, ou algo que precisa se resolver, a primeira coisa que a gente corre é para casa. Para depois resolver para onde vai fazer ou o que vai fazer. Então ele está dizendo aqui, eu corro para o esconderijo do Altíssimo quando as coisas me sobrevêm. Tudo aquilo que eu preciso, eu gosto de estar debaixo da sombra do Altíssimo, porque Ele me guarda, Ele me consola. Eu quando estou angustiado, é Ele que me traz uma palavra de ânimo, é Ele que me traz a alegria. Então a primeira coisa que eu aprendo com este salmo é que é aquele, é algo pessoal, não é plural, aqueles, é aquele. É quem se identifica com a palavra de Deus. É quem acredita que Deus é aquele galardoador daqueles que o buscam. É o Senhor que retém as bênçãos do céu e no momento certo derrama sobre a vida daquele que busca. É aquele que descansa debaixo da sombra. O que é sombra, querido? Sombra é aquele momento agradável, sombra é aquele momento que lhe dá tranquilidade, que você pode descansar e dormir. Quando falamos de sombra, a gente vai verificar em algumas passagens bíblicas e alguns personagens bíblicos que encontraram sombras, mas que não foram a sombra do Senhor. A história vai nos dizer de Jonas, que a história vai nos dizer que o Senhor manda ele pregar e ele não vai. Ele pega outro caminho para Tarsis. Ele ia para Nínive por terra, mas ele pega caminho a Tarsis, por mar. E a história vai nos dizer que Deus coloca ele na direção, através do peixe, para ir a Nínive. E ele chega a Nínive, proclama a mensagem a Nínive. O povo se arrepende, mas a Bíblia diz que ele volta, fica fora da cidade e vai descansar na onde? Embaixo de uma barraca. A sombra de uma barraca. Na sombra desta barraca, aí Deus vai agora nascer uma borboleira e dá mais sombra aí daí. Aí ele se sente relaxado, se sente que Deus agora está se agradando dele. Só que a borboleira falava de uma vida perene, quer dizer, uma vida passageira. Era uma planta que poderia estar ali e ao mesmo tempo não poderia estar. Aonde Jonas sentiu mais misericórdia pela planta, por quê? Porque a planta estava trazendo conforto para ele, mas não estava sentindo misericórdia por aqueles 120 mil pessoas que não sabia distinguir entre a mão direita e a esquerda. Mas a história diz que ele ficou debaixo da sombra da barraca, a borboleira cresceu por cima e ele gostou muito, mas a Bíblia diz que o Senhor mandou um vento oriental. E este vento oriental é aquele vento quente, mormaço, uma temperatura extrema, aquele vento do deserto, causticante, a ponto de ele pedir a sua própria morte. Por quê? Porque ele não descansou debaixo da sombra do Senhor. Ele descansou debaixo da sombra de uma borboleira, de uma barraca. Então encontrou grandes dificuldades. O outro personagem que podemos citar é Elias. Quando ele foge de Jezabel, ele vai descansar debaixo da sombra de um pé de zinco. E ali, como Jonas, ele pede para morrer. Meus queridos, quem está debaixo da sombra do Onipotente não pede para morrer. Só corre e só vive debaixo da sombra do Onipotente porque quer viver. Porque sombra do Onipotente não é lugar para morto, é lugar para vivo. Ouça o que Deus está falando para você. O período do momento que você está passando pode ser crítico, pode aparentar que não vai ter solução. Saiba que você está debaixo da sombra do Onipotente. Você está ouvindo esta palavra hoje, porque o Onipotente se preocupa com você e ele está dizendo: descanse. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. O Senhor se preocupa com a tua vida,
O Senhor se preocupa com teus momentos, com teus pensamentos, com as tuas indagações, com as tuas preocupações. Mas a presença de Deus é lugar de adoração, não é lugar de se preocupar. Então descansa. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Se entrega a Ele. Tu não vai ver muita gente debaixo da sombra do Onipotente. Não, porque é algo singular, é algo pessoal. Nem todo mundo vai encontrar em Deus o seu Salvador, aquele que tem solução para a sua vida, aquele que o seu descanso não, porque muitos querem resolver pelas suas próprias mãos. E é por isso que tem quebrado. Por isso que tem andado distraído na vida. E pode-se dizer, no tema geral, tem quebrado a cara. Porque não consegue entender o que está acontecendo. Tanta coisa você faz e não resolve. Quando o salmista, ele cita esse Salmo 91, ele escreve esse Salmo 91, ele estava dizendo, meus problemas eram muitos. As minhas dificuldades era algo que eu não podia resolver. Só Deus pode resolver. Então ele chegou à conclusão que só descansando, porque se Deus não fizer, ninguém pode fazer por você. Descanse. Não descanse debaixo de uma barraca, esperando que a bomboreira será a tua sombra. Não descanse debaixo do pé de zimbro, pedindo para morrer, mas descanse debaixo da potente mão do Senhor, da sombra do Onipotente. Porque aqui eu aprendo mais uma coisa. A sombra da barraca era só aquele local. Não era outro local. Tinha que ter um local exclusivo. Era exclusivista. A sombra daquele zimbro era local também. Não tinha outro local da sombra como aquele pé de zimbro. Só tinha aquela sombra. É por isso que Elias não deu bem. E o ponto que chegou a pedir em sua depressão foi a morte. Não sou melhor do que meus pais. Me dê a morte. Me leve. Mas o Senhor, em vez de matá-lo, alimenta ele com água e pão, dizendo a ele, não é aqui que eu te quero. Vai, se alimenta e vai ao Monte Carmelo. O Senhor tem sombra para você. Não é aí onde você está. Não é se desprezando, não é se deprimindo, não é se entregando, não é dizendo que vai desistir, não é dizendo que não dá mais. É dizendo para Deus, eu quero, eu descanso, eu espero que o Senhor pode fazer por mim. Então descanse. Descanse em Deus, porque debaixo da sombra do Onipotente tu não vai ser apenas visitante, tu vai ser morador. A tua pressão alta, tudo aquilo que está descontrolado na tua vida é por tua preocupação, porque você não quer descansar. Aquele que habita, ele descansa, porque o Senhor mostra um esconderijo e a sombra dele vai estar sobre a tua vida. Consola uns aos outros com estas palavras. Quando você estiver fortalecido através desta palavra, console a outros. Compartilhe, dê um like, mostre que a obra de Deus está crescendo dentro da tua vida e vai ser grande também na vida de outros. Que Deus te abençoe e te guarde.